Hoje nós vamos dar continuidade àquilo que a gente estava falando, mas eu queria trazer essa mensagem de uma forma mais prática para a sua vida. Nós estamos estudando sobre homens, irmãos, homens e mulheres, que o autor aos Hebreus menciona, que marcaram época. E a gente tem aprendido que esses homens marcaram época, não somente porque eles tiveram um bom caráter, porque, por exemplo, uma das pessoas citadas na lista de Hebreus 11 como modelo de fé, escute, uma das pessoas citadas na lista de Hebreus 11 como um modelo de fé era uma prostituta, era Raabe. Então, esses homens e essas mulheres marcaram época, não apenas pelo seu testemunho. O que uma mulher prostituta poderia fazer para marcar época? Ela creu, ela guardou os espias na sua casa em Jericó, e pela fé, diz a Bíblia, pela fé, ela protegeu aqueles homens de Israel e se apegou a uma promessa que havia sobre eles, pela fé. Raabe entra numa lista de homens e mulheres que marcaram época, homens dos quais o mundo não era digno. Então, a grande chave desse versículo de Hebreus 11:38, homens dos quais o mundo não era digno, a grande chave desses homens não foi o seu testemunho. Isso é importante. Mas o que está sendo focado em Hebreus 11 não é o testemunho deles, mas a fé desses homens. Quem está me compreendendo, gente? O que eu quero dizer é que é algo que você precisa compreender. É que ao invés de nós lutarmos contra o pecado, nós precisamos apenas exercitar a nossa fé. A fé nos libera do pecado automaticamente. Então pare de ficar lutando demais contra o seu pecado, aumente a sua fé. Aqueles que vivem pela fé, diz a Bíblia, são justificados. Pronto. Então nessa lista nós encontramos homens e mulheres que não foram a nível de testemunho lá grandes coisas. Sansão está nessa lista. Sansão não me parece ser um grande testemunho de caráter, um homem que se envolvia também com muitas prostitutas, um homem que perdeu a sua força por ter tido relacionamentos errados, mas foi um homem que creu. E a Bíblia fala que não é possível agradarmos a Deus se não for pela fé. Então hoje eu queria entrar nesta parte de gerar fé e gerar uma atmosfera de fé no seu coração. Nós estamos continuando falando sobre esses homens dos quais o mundo não era digno, e nós estamos percebendo hoje, vamos continuar do ponto que paramos no domingo passado, e nosso entendimento de hoje é como esses homens viveram a sua fé, como eles viveram a sua fé. Voltando ao exemplo de Raabe creu ao ponto de ser livre de toda a destruição que viria sobre Jericó. Todos morreram, menos Raabe e sua família. Todos. Apenas uma casa sobreviveu. Por quê? Porque ela creu. Ela creu apesar dos seus pecados. Ela creu apesar do seu estilo de vida. Então hoje nós vamos gerar aqui um ambiente de fé, uma atmosfera de fé. Independente de seu testemunho, eu quero te ensinar a crer. Pastor, mas como assim? Mas será que eu não preciso primeiro me arrepender? Irmãos, não existe arrependimento sem fé. Como alguém pode se arrepender se não crer no perdão? Então escuta, eu digo com muita convicção, Deus está muito mais interessado na sua fé do que no seu pecado. Ele está muito mais interessado em tratar a sua fé do que em tratar o seu pecado. Acredite nisso. Quando nós temos a nossa fé tratada, automaticamente nós somos restaurados.
Nós estávamos conversando hoje à tarde, eu me lembrei desse exemplo aqui, parece ser ridículo. Mas a gente estava conversando hoje à tarde sobre piolhos. E eu estava perguntando se hoje em dia, ainda se mata piolho assim? Na cabeça da criança ainda se mata piolho? Parece que hoje em dia tem tantos remédios, e você toma e os piolhos caem naturalmente, não é verdade? Eu não sei se ainda tem mamães que catam piolhos na cabeça dos seus filhos. Quantas mamães ainda catam piolho? Não precisa levantar a mão, porque o filho vai ficar com vergonha. Mas é muito comum hoje medicamentos mesmo. Antigamente, irmãos, o que se usava na cabeça para matar piolho? Quem aqui já passou vinagre na cabeça para matar piolho? Vinagre. Irmão, se matava eu não sei, mas que ficava fedendo durante 3 dias ficava. Vinagre, o que mais? Ovo. Bofo, aí veneno na cabeça. Quem aqui já teve a cabeça raspada por causa de piolho? Aleluia, gente, meu Deus, que dom. A menina teve cabeça raspada por causa de piolho. Escuta, presta atenção. O piolho aqui é como se fosse o pecado. Presta atenção. É como se fosse o pecado. Ao invés de ficarmos colocando bofo na cabeça, ao invés de ficarmos rapando a cabeça, focando no pecado, tomemos o remédio da fé, porque isso vai cair sozinho, vai desgrudar da tua vida. Quem está entendendo, gente? Quem peca por uma razão, porque não descobriu ainda o que a fé pode dar. Aquilo que você busca no pecado só vai ser de fato encontrado pela fé. Então, se você tem buscado prazer no pecado, esse prazer verdadeiro vai vir pela fé. E eu oro, irmãos, para que durante essa palavra você possa compreender esse negócio. Eu tenho meditado, eu tenho orado muito sobre isso, e eu quero ainda mais caminhar com evidências de fé. Quantos querem aí? Quantos querem? Então presta atenção. Esses homens aqui, na lista de Hebreus 11, eu acredito, pelo amor do Pai, que você já deve ter lido a lista de Hebreus 11. Se você ainda não leu, porque estamos falando isso há 3 semanas. Se você ainda não leu, chega na tua casa hoje e lê a lista de Hebreus 11. Lê todo o capítulo 11 de Hebreus, para você ver o que o autor está falando sobre fé. Eu acredito que esses homens, eles não andaram pelo que viram. Eles conseguiram mudar a sua história pela fé. Eles conseguiram mudar a sua situação pela fé. Homens e mulheres que, através da fé, mudaram a sua situação e mudaram a sua história. Essa pregação não é uma pregação positiva para te fazer sair daqui emocionalmente feliz. É uma pregação para te fazer sair daqui apegado a uma verdade fundamental para a nossa vida, que é a fé. Amém, irmãos? Amém? Quantos estão prontos a entrar nessa dimensão de fé em nome de Jesus? A Bíblia diz em Romanos 4, olha só, a Bíblia diz que Deus chama a existência coisas que não existem como se existissem. Vou repetir, Hebreus 4, versículo 17, diz que Deus chama a existência coisas que não existem como se existissem. Este versículo é um dos versículos interessantes para o nosso entendimento sobre a fé. Chamar coisas que não existem como se elas existissem é exatamente o que nós temos que fazer através da fé. Diga comigo, chamar coisas que não existem como se existissem. Então, se não tem provisão, chame provisão que não existe como se essa provisão existisse. Se não tem cura, chame pela cura que não existe como se ela já existisse. Fé é um exercício. E tem uma coisa, irmãos, que eu quero trabalhar com você aqui. Presta atenção. Existem alguns versículos na Bíblia. Um deles, Mateus 6, versículo 30. Daqui a pouco eu coloco para vocês na projeção. Um deles, Mateus 6, versículo 30. Que Jesus trabalha um problema no meio dos ouvintes, que é uma medida de fé insuficiente para um milagre.
Existem várias referências bíblicas, uma delas, Mateus 6,30, eu vou ler, onde Jesus trabalha uma fé insuficiente para mudar uma história. Estão compreendendo? Existem medidas de fé diferentes. A pessoa que está do teu lado tem uma medida de fé diferente da sua medida. E existem algumas medidas de fé que impedem mudanças acontecerem. Mateus 6,30, Jesus diz assim, a Bíblia diz assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês? E ele termina o texto dizendo: homens de pequena fé. Então eu acredito que nós deveríamos ter essa preocupação na nossa linha de frente. Que tipo de preocupação? A medida da minha fé. Qual é a medida da minha fé? Como está a minha fé? Eu tenho me movido pela fé. O que eu tenho alcançado pela fé? Por que isso é importante? Poderia citar várias razões pelas quais é importante que você exercite a sua fé, mas a principal delas é que você não pode agradar a Deus se não for pela fé. Então eu quero caminhar com você, E a pergunta que está aqui é: como você tem usado a sua fé? Como você tem usado a sua fé? Esses homens da lista de Hebreus 11, como nós vimos domingo passado, eles se moveram pela fé em uma palavra. Presta atenção. Todos eles se moveram pela fé em uma palavra. Uma palavra que eles ouviram da parte de Deus bastou para que eles vivessem movidos pela fé nesta palavra por toda a sua vida. Quantos estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Então escute. Uma palavra que esses homens ouviram, eles se apegaram à fé, pela fé nesta palavra, e foi suficiente para mover toda a sua vida. Um exemplo é a história de Abraão. A Bíblia diz: então o Senhor disse a Abraão. Olha só, o que está escrito lá? Deus disse a Abraão. Uma palavra veio na vida de Abraão, uma palavra veio para a história de Abraão, uma palavra veio para Abraão. E qual era a palavra? A palavra era esta: deixa a sua terra, deixa os seus parentes, deixa a casa de seu pai e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. E aí vem uma promessa. O versículo 2 diz: farei de você o pai de uma grande nação, abençoarei você e tornarei o seu nome famoso, e você será uma bênção para muitos. Preste atenção nisso. Qual era a promessa para Abraão? Vou fazer de você, Abraão, um pai de multidões. Eu vou abençoar muito sua vida e você vai ser o pai de uma grande nação. Essa é a minha promessa. Essa era a palavra que Deus tinha para Abraão. Quem compreendeu? Essa é uma palavra liberada, específica para Abraão. Pronto. Mas em contrapartida, Abraão tinha que fazer algo que era pela fé. Então Abraão recebe uma palavra e pela fé ele se move atrás dessa palavra. A primeira atitude de fé que Abraão teve que ter foi sair da sua casa. Escute, ninguém mais ouviu aquela palavra, só ele. Então ele tinha que se mover com a sua esposa, ele tinha que enfrentar oposições e opiniões contrárias, porque simplesmente Abraão creu numa palavra que ele tinha recebido. Então ele se move, ele sai de sua terra, ele sai de sua parentela. E por que ele sai? Ele sai por causa de uma palavra, movido na fé em uma palavra. Todos esses homens de Hebreus 11 se movem pela fé em uma palavra. Para um pouquinho e vamos agora entender como isso funciona na prática. Essa semana eu estava orando e estava dizendo: Senhor, se a minha fé
é exercitada com a palavra, presta atenção nisso. Onde que nós exercitamos a fé? Na palavra. Não é no que eu acho. Eu acho que Deus quer. Não é no que eu acho, é na palavra. E existem duas maneiras de nós exercitarmos a nossa fé no que diz respeito à fé da palavra. Duas maneiras. Primeiro, no que a Bíblia diz. E quando a Bíblia se torna algo vivo para mim, se torna uma revelação para mim, então eu creio no que está escrito na Bíblia e vou. Um exemplo, vou mencionar daqui a pouco. A Bíblia fala sobre bebermos coisas mortíferas e não morrermos. Então, se essa palavra de repente se torna algo vivo na tua vida, é porque ela deixou de ser logos e passou a ser rema. Ela deixou de ser apenas uma letra e passou a ser vida em você. Então você pega essa palavra escrita, e se porventura você tivesse tomado algum veneno, e não vai tomar veneno, pelo amor de Deus, crendo na palavra, mas se porventura você tomou, e essa palavra veio forte no teu coração, você crê na palavra. A fé, ela é praticada mediante uma palavra escrita, como eu estou explicando para você. Então de repente você toma alguma coisa mortífera, e você diz, meu Deus, tomei, e vem a palavra na tua mente, posso beber algo mortífero que não vai me matar. Então você pega essa palavra e usa a sua fé confiada na palavra. Ou, de uma outra forma, você pode se mover na palavra que o Espírito plantou no seu coração. Você pode então exercitar a sua fé pelo que está escrito e exercitar a sua fé por aquilo que o Espírito Santo plantou no seu coração. Então, enquanto eu estava orando, eu disse, Senhor, me ajude a lembrar das minhas promessas. Porque assim como Abraão olhava para as estrelas para ressuscitar a sua fé, olhava para a palavra, para a promessa para ressuscitar a sua fé, para se apegar na palavra e assim reavivar a sua fé, eu também preciso me apegar nas minhas promessas para ressuscitar a minha fé. Escute, irmãos, porque hoje o Espírito Santo vai ressuscitar a fé de alguns aqui que tiverem com o coração aberto para isso. Quando Abraão está numa fase de dúvida, e escute, irmãos, todos aqueles que caminham por fé estão em caminhos de risco, estão em caminhos que não são fáceis de andar, estão como Pedro, passando por cima das águas, não é fácil. Qualquer momento e qualquer vento você pode duvidar e afundar. E Abraão estava caminhando totalmente sustentado por uma palavra. Talvez Sara perguntasse, mas meu amor, mas meu bem, nós saímos de uma cidade tão legal, tão evoluída, Ur dos Caldeus, uma das melhores cidades da época. Lá tinha tudo, e nós viemos por essa terra. Por que nós estamos aqui? Abraão tinha algo no coração. Estamos aqui por causa de uma palavra, meu amor. Cremos, continuamos crendo. Fica tranquilo. Eu te pergunto, Abraão viu uma promessa se cumprir? A promessa se cumprir? A verdadeira promessa se cumprir? Não. Abraão morreu tendo visto o seu filho Isaque nascer. Abraão viu isso. Mas Abraão viu as nações? Ele viu a grande multidão que ele gerou? Não. Mas ele morreu crendo em uma palavra. Então escuta, irmãos, o relacionamento que você tem com a palavra é decisivo para o tamanho da sua fé. E quando eu falo de relacionamento com a palavra, eu falo de quanto você conhece, de quanto você entende e de quanto você vive a palavra. O relacionamento que você tem com a Bíblia é fundamental para a saúde da sua fé. Então, se por um lado você precisa se relacionar com a Bíblia, de que maneira? Conhecendo, entendendo e vivendo o que está escrito. Por outro lado, você precisa também se relacionar com as promessas que é dada a você mediante o Espírito Santo. Quando eu estava orando pelas minhas promessas, que me pareciam esquecidas, parece que tinha perdido na minha memória as minhas promessas. Então eu comecei a me lembrar de algumas coisas. Presta atenção. E eu me lembrei de uma promessa que mexeu muito comigo, é algo simples, mas que mexeu com a minha fé quando eu estava orando. Eu lembrei de outras, mas eu quero mencionar essa. Nós estávamos numa igreja há pouco tempo atrás, e
Enquanto a gente estava num tempo de oração, nessa igreja, o Espírito Santo falou comigo sobre nobreza. Nobreza. Ele falou comigo sobre nobreza. Eu entendo que nobreza, não vou pregar sobre nobreza, mas entendo que nobreza, uma das coisas da nobreza é não deixar que as coisas envelheçam nas suas mãos. O nobre sempre mantém as coisas novas e muito bem cuidadas. Um dos conceitos meus de nobreza é esse. E enquanto o Espírito Santo falava comigo sobre nobreza, eu me lembro que o Júnior estava do meu lado, soprando fé na vida do meu filho ali. E aí eu lembro que o Júnior me abraçou e ele profetizou isso. Na mesma hora que o Espírito Santo falava comigo sobre nobreza, o Júnior falou: pastor, Deus tem um chamado para um ministério nobre. E enquanto eu orava, me veio na mente a promessa. Quem foi que me chamou para ser nobre? Bem, na minha promessa, quem me chamou? Quem me chamou? Então o problema é dele. Eu vou confiar nessa palavra e eu vou caminhar na nobreza. Quem está comigo? Então, pastor, mas como isso motivou a sua fé? Ora, irmão, nós temos muitas coisas aqui na igreja que estão velhas. Eu tenho algumas coisas na minha vida e na minha casa que não estão nobres. Como eu posso caminhar na fé? Abraão não se moveu por uma palavra, sim ou não? Eu preciso também começar a me mover pela palavra. Eu preciso começar a tocar em algumas coisas pela palavra. Um exemplo sobre isso: quando o pastor David Jong-Shu, foi construir um prédio na Coreia do Sul, e ele precisava, se não me falha a memória, de $1 milhão em empréstimo bancário, e ele precisava cobrir este valor naquele dia. O que ele fez? Somente com a fé no bolso, ele foi pedir um empréstimo com o gerente. Conseguiu? Conseguiu. O que ele usou? Fé. Então, escuta, se para mim há uma promessa, não estou dizendo que eu sou, eu estou dizendo que tem uma promessa. Se para mim há uma promessa nessa direção que eu estou dizendo, então eu posso começar a negociar. Eu posso começar a pedir, eu posso começar a buscar, para trazer para cá, porque a nobreza vai vir. Quem entendeu isso? Então é importante e fundamental que você não se esqueça das promessas e da palavra que um dia Deus te deu. Se apegue a essa palavra com fé. Você está entendendo isso? Sim ou não? Enquanto eu preparava essa palavra, eu vou até antecipar um ponto aqui. O Espírito Santo falou comigo sobre isso aqui, ó. Uma das coisas de nobreza é não deixar esse data show ficar fora como está agora. E a gente vai mexer nisso aí. Então, eu acho que é isso aqui. O que está escrito aí? Está escrito assim, ó: podemos estar desviados da fé mesmo dentro de uma igreja. Então, enquanto eu orava sobre fé, eu disse: Senhor, por que nós estamos trabalhando isso? E como eu vou trabalhar isso com a igreja? E o Espírito Santo falou comigo: existem muitas pessoas que estão desviadas mesmo dentro da igreja. Como assim? Elas desviaram da fé. Elas vêm de forma mecânica para a igreja, vão de forma mecânica para a igreja e para a célula, mas elas não estão crendo no que um dia eu disse para ela. Mas pastor, não, eu creio que vai acontecer. Não, quando eu falo de crer, eu falo de se mover para. Coloque a sua vida em risco por algo que Deus te disse. Não é apenas cruzar os braços e esperar que alguma coisa aconteça. Quando Pedro caminha sobre as águas, tinha uma palavra ali, tinha ou não tinha? Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, se é tu mesmo, manda. Irmãos, isso é fundamental. Mande que eu vá até você. E Jesus disse o quê? Venha. Por que Pedro caminhou sobre as águas, irmãos? Baseado numa palavra. Jesus disse: vem. Então, se você esquecer daquilo que um dia o Espírito Santo te prometeu, você vai esfriando na sua fé. Irmãos, a mensagem que eu disse que iria anunciar para os irmãos hoje era uma mensagem urgente.
E eu tenho urgência nesse recado de Deus para você. Acredite em mim, como um profeta, eu estou dizendo para você hoje. Há uma urgência para que você ressuscite a sua fé daquilo que um dia Deus te prometeu, daquilo que a palavra te diz diariamente, quando você a lê, quando você busca entendimento. Creia na palavra e começa a se mexer por ela, começa a se mover por ela. Então, como a gente vai se mover por essa palavra na forma prática? Ora, exemplo, vou te dar exemplo. Uma mulher casada pode se mover pela fé, crendo na palavra que diz que o marido será salvo sem palavras. E com atitudes, ela pode ganhar o marido. Então eu vou lembrar de uma história que está no meu coração essa semana, para contar para os irmãos. Já contei essa história aqui em outras ocasiões, vou lembrar dessa história, vou mencionar essa história. O que essa mulher fez? Você vai ouvir e vai dizer assim: pastor, isso é fé? É fé? É fé onde? Fé na palavra. Quem está me entendendo, gente? Quem já identificou alguma promessa na sua vida que não é uma realidade e que você tem que chamar isso à existência? Quem já identificou aí? Existe alguma palavra na Bíblia que na tua vida não é verdadeira? Você tem que chamar isso à existência pela fé. Então uma mulher cujo marido era totalmente mundano, ela resolve honrar o seu marido, como diz a Bíblia. Mulheres, respeitem os seus maridos como se fosse Cristo. Homens, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. E as mulheres devem respeitar os seus maridos como se fosse o próprio Cristo. E essa mulher fez um desafio de fé. Ela disse: Senhor, agora a partir de hoje, quando eu olhar para o meu marido, eu vou ver Jesus. E tudo que for preciso para fazer para ele, eu vou fazer como se fosse para Jesus. Alguém já fez isso? Quando eu era menino, adolescente, lá em casa era chão contrapiso. Durante o tempo nós moramos numa casa de contrapiso. Não sei nem se minha mãe lembra disso. Não deve lembrar. Mas um dia, quando eu vi uma mensagem sobre isso, eu disse assim: Senhor, vou varrer esse chão como se fosse para Jesus. Lá no final eu falava: não deu nível disso aqui. Porque quando ficava um cisquinho para trás, aquele pesava no meu coração. E eu varri aquela casa com tanto... Eu não sou de varrer casa, nunca fui. Mas aquele dia eu varri com tanto zelo, porque na minha fé eu fazia como se fosse para Jesus. Aquela mulher então começou a fazer tudo para o seu marido, como se fosse para Jesus. E o marido dizia: traz a toalha, esqueci. E ela ia, levava a toalha para quem? Para Jesus. Estou com fome, eu quero comer. E ela ia e fazia comida para quem? Para Jesus. E o marido foi ficando empolgado com aquilo, porque ele pensou que era para ele. Mas aquela mulher fazia mediante a fé na palavra. E aí, aquele homem bebendo todas com o marido, e diz assim: cara, tu não está entendendo o que está acontecendo lá em casa. Se eu chegar na minha casa agora, já era 3 horas da manhã, e eu falar para minha esposa levantar e fazer comida para todo mundo aqui, ela faz. E os amigos duvidaram. Ele disse: todo mundo lá para casa agora. Chegou na casa dele, bêbado, com os amigos bêbados, de madrugada, acordou a esposa e falou: estou com os amigos lá embaixo e a gente quer comer, faz janta pra gente. Aquela mulher levantou, porque era para Jesus. Ela levantou de madrugada, ela perguntou o que ele queria comer, ela fez a comida para o marido e para os seus amigos, perguntou se eles queriam mais alguma coisa. E o marido disse: não, meu amor, pode deitar. E ao invés dela ir deitar, ela foi para o quarto do filho, ajoelhou e começou a chorar e disse: Jesus, eu não dou conta mais de fazer isso, me libera dessa promessa, me libera desse pacto que eu fiz contigo. Senhor, ele pensa que é para ele, mas é para o Senhor que eu estou fazendo. E nisso o marido passa e escuta a oração daquela mulher, chorando, ganhando o marido sem palavras, mediante a fé. O que ela estava fazendo, irmãos? Ela pegou uma palavra e creu nela e se moveu por ela. Ela se moveu na palavra. Ela acreditava nela mesma, nos sentimentos dela, irmãos. Não é. Ela acreditava na palavra. A palavra vai funcionar. Entende, irmão? Sim ou não?
Por que você viaja de carro a 180 km por hora? Porque você acredita que tem um pedal do meio. Se você pisar lá, o carro vai parar. De alguma forma, isso é crer num sistema. Então você não tem um sentimento de dizer assim, será que vai frear mesmo? Ninguém fica pensando nisso. Você simplesmente crê. Por que você dorme tranquilo a noite inteira, sabendo que tem que acordar às 5:30 da manhã? Porque você colocou um celular para despertar. E você tem certeza que aquele celular não vai falhar. É ou não é, irmão? É ou não é? Você tem certeza que não vai falhar. Escuta, irmãos, a palavra de Deus é algo muito mais infalível que o seu celular. Por que não estamos nos movendo por causa da palavra? E aquela mulher então, debaixo daquele choro, o marido passa pela porta, vê a mulher chorando e entra. Escuta o que a mulher ora, se ajoelha do lado dela e diz: Jesus, eu pensei que tudo isso era para mim, mas agora eu reconheço que é para o Senhor. E em prantos, ele pergunta para aquela mulher: como eu faço para ter esse Jesus que você tem? Aquela mulher se moveu pela fé em uma palavra. Irmãos, é isso que agrada a Deus. É quando nós nos movemos pela fé. Esse é um exemplo prático. Outro exemplo prático, quando você ora, a palavra diz em Mateus 21:22: e tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis. Então quando você orou, pegue na palavra. Você não vai ser ouvido porque você é bonzinho. Você não vai ser ouvido porque você fez caridade ontem, porque você levou cesta básica, porque você é líder de célula, porque você é pastor. Você não vai ser ouvido por causa disso necessariamente. Você vai ser ouvido porque está escrito em Mateus 21:22: tudo o que pedirmos em oração, receberemos. Pronto. Então começa, irmãos, a lançar isso de forma prática na tua vida. Quando você for dar algo a alguém que Deus mandou que você desse, lembre de Lucas 6:38, que diz: dê e vos será dado, medida recalcada, sacudida e transbordante. Use a palavra como a sustentação da sua fé. Quem está comigo hoje aí, irmãos? Algo que aconteceu na vida de um homem. Algo que aconteceu na vida de um homem. Aqui, a fé que impressiona a Jesus. Deixa eu voltar. Aí, a fé que impressiona a Jesus, presta atenção. A fé do centurião romano. Quem está comigo ainda? Quem está ligado aqui comigo? Amém? Amém, irmãos? Não se distraia. A fé que impressiona a Jesus é a fé de um centurião romano. A Bíblia fala que ele tinha um escravo. Vamos ler essa história. Ele tinha um servo, ele amava muito o servo, e ele vai então pedir para que alguns judeus chamem Jesus para curar o servo de quem? O servo do centurião romano. Quem está comigo aí? Amém? Acompanhe a história. Bem, naquela ocasião, estava doente e prestes a morrer um escravo muito estimado por seu senhor, um centurião do exército romano. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, mandou alguns anciãos judaicos pedirem ao mestre que fosse curar o servo dele. Então, a pedido desse centurião, alguns homens vão até Jesus, para que Jesus vá até a casa do centurião para curar um servo doente. Chegando a Jesus, começaram a pedir com insistência. Essa palavra está em negrito, porque a insistência na nossa oração também é um fator interessante. Há uma parábola na Bíblia que fala exatamente sobre a insistência naquilo que nós pedimos. Então, chegando a Jesus, começaram a pedir com insistência a Jesus que fosse com eles e socorresse um homem. E contaram-lhe que pessoa admirável era o centurião. O nosso caráter também é um fator interessante para receber aquilo que pedimos. A nossa insistência, o nosso caráter. Mas você vai ver que não é isso que impressiona Jesus. Vamos seguir? Se alguém merecesse, olha o que os discípulos desse centurião, ou pelo menos, se não os discípulos,
Pelo menos esses homens que tinham relacionamento com o centurião, esses judeus que tinham relacionamento com o centurião, diz sobre ele. Eles dizem assim: se alguém merece a sua ajuda, é ele. Jesus, se tem alguém aqui que merece que o Senhor ajude, é esse cara. Olha só, irmão, era importante ou não era para esses judeus, o centurião? Se tem alguém importante, se tem alguém que merece ajuda, é o centurião, Jesus, porque ama o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Aquilo que nós fazemos também é interessante. A Bíblia fala que Cornélio tinha sido ouvido por Deus pela sua fé, mas também pelas suas doações. A verdade, algumas traduções colocam pelas suas esmolas. Um anjo diz que Cornélio tinha sido ouvido por causa das suas esmolas. Então aquilo que fazemos, ele tinha construído a sinagoga para os judeus, nem era judeu, tinha construído uma igreja para os crentes e nem era crente, era mais ou menos essa história. Então aquilo que ele fazia influenciou, aquilo que ele era influenciou, a insistência influenciou, mas teve algo decisivo, presta atenção. Então Jesus foi com eles, porém pouco antes de chegar lá, alguma coisa acontece aqui. Escuta, o que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre como temos usado a nossa fé. E a gente está aprendendo que nós não devemos usar a nossa fé baseado nos nossos sentimentos. Nós devemos usar a nossa fé baseado na palavra, de duas formas. A palavra escrita, que se torna rema para mim, e também a palavra trazida pelo Espírito Santo, através de uma promessa, que tem coerência uma com a outra. Não existe promessa que não esteja ligada e conectada com a Bíblia. E agora a gente está vendo como esse Cornélio, que era um homem de caráter, que era um homem que doava dinheiro para os judeus, que era um homem exemplo, modelo, não é? Como esse Cornélio impressiona Jesus. Então diz lá, que quando Jesus estava indo, o centurião romano mandou alguns amigos para dizer: não venha na minha casa. Está escrito aí: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, porque eu não sou digno de tanta honra, nem de ir ao seu encontro. Fale apenas uma palavra. Fale apenas o quê? Gente, isso aqui é tremendo. Escute. Aquele centurião romano, quando viu que Jesus estava indo, certamente alguém mandou notícias, ele está vindo. Ele manda então que outros judeus vá até lá, que outros servos dele vá até Jesus e diga: não precisa vir, basta uma palavra. Presta atenção. Olha o que vai acontecer depois. Basta uma palavra e o meu servo será curado. E logo depois disso ele diz assim: eu sei disso porque... Para tudo, olha para mim. Olha para mim. Isso, meu Deus. Que o Espírito Santo fale contigo hoje. Olha só. Como alguém impede Jesus de ir na casa dele? Eu não entendo isso. Mas olhando em detalhes, a gente consegue entender. Ele disse: basta uma palavra, Jesus. E eu sei disso. Eu o quê? Sei. Quanto maior revelação, quanto maior for o que você sabe sobre os princípios dos céus, maior vai ser a sua fé. Aquele homem entendeu que ele não era nem digno de ter Jesus na casa dele. Ele entendeu que bastava uma palavra, porque ele sabia de algo que os outros com quem Jesus tinha lidado não sabia. Porque diz a Bíblia que Jesus se impressionou e diz que nunca viu uma fé igual em todo Israel. Então aquele homem tinha uma fé que era fruto de algo que ele sabia. Entende isso, irmãos? Tem segredos e princípios da palavra que você precisa procurar descobrir, a fim de ressuscitar a sua fé. O relacionamento que nós temos com a palavra define o nível da nossa fé. Esse centurião tinha um nível de relacionamento com um princípio que os demais homens com quem Jesus tinha se relacionado não tinham entendimento.
E qual era o princípio que esse homem tinha se relacionado? Ou seja, qual era a palavra que esse homem tinha se relacionado? Com a palavra e o princípio da autoridade. Ele diz assim: eu sei disso, Jesus, que basta uma palavra sua, eu sei disso, porque eu também estou debaixo de autoridade. Ou seja, ele está dizendo: eu sei também, Jesus, que tu és o Filho de Deus. Eu sei que você está debaixo de autoridade. Eu sei disso. E aí ele disse assim: eu estou debaixo de autoridade dos meus oficiais superiores e tenho autoridade sobre os meus homens. Então ele estava dizendo: eu sei que tu estás debaixo da autoridade do Pai, mas eu sei também que tu tens servos, anjos, que estão debaixo da sua autoridade. E eu tenho autoridade sobre os meus homens. Eu só preciso dizer a um deles: vai, e ele vai. Eu só preciso dizer a outro: venha, e ele vem. Então, digo meu servo, faça isso, e ele faz. Então escuta, gente, esse homem tinha um entendimento. Ele disse: espera aí, se eu, que sou um centurião romano, eu cuido de 100 soldados, se eu, que sou esse homem, eu digo aos meus servos: vá, e eles vão, eu digo para eles fazerem, eles fazem, quanto mais tu, Jesus. Basta que o Senhor dê uma palavra. Irmãos, da onde que esse homem tirou a fé dele? Do entendimento de um princípio de autoridade. Ele acreditou que Jesus tinha esse poder, essa autoridade, e pronto. Diz a palavra então, na continuação do texto, que diz: ao ouvir isso, Jesus ficou maravilhado. Voltando-se para a multidão, disse: nunca encontrei entre todos os judeus de Israel um homem com tanta fé. E quando os amigos do centurião voltaram para a casa dele, acharam o servo completamente curado. Então escuta, assim como todos esses homens de Hebreus 11 se moveram por causa de uma palavra, está na hora de você se mover por uma palavra. A Bíblia precisa ter mais sentido na sua vida. Existem algumas coisas emocionais que você precisa se mover pela palavra. Existem alguns perdões que devem ser liberados, porque a palavra mandou você liberar perdão. É ou não é, irmãos? Existem algumas coisas na sua vida financeira que só serão liberadas se você se mover pela fé. Quando o Espírito Santo me disse: Renato, fala com o meu povo, porque muitos deles estão desviados da fé. É o texto que está aqui. Jesus então disse: gente sem fé e desviada. O que significa isso? Tem contato com a religião, mas não tem apego com a palavra que coordena esta religião. Então eu quero te fazer uma pergunta. O tema de hoje é: como você tem usado a sua fé? Então eu quero te fazer um desafio. A gente já está indo para o final da palavra, mas eu quero te fazer um desafio. De que forma você tem aplicado a palavra, a Bíblia ou a promessa na tua história? Como você tem se movido nisso? Como você tem se movido? Escuta, quando a gente abriu a igreja, deixa eu contar alguns testemunhos. Tem muitos testemunhos atuais, testemunhos antigos, mas eu quero contar alguns testemunhos. Quando nós abrimos a igreja, quando nós viemos para cá e conhecemos o setor há alguns anos atrás, 16 anos atrás, quando nós entramos aqui, a primeira vez que eu vim aqui, eu vim na garupa de uma moto de um amigo. Quando eu entrei aqui, há 16 anos atrás, nesse setor, o Espírito Santo falou comigo. Não tinha nada escrito na Bíblia que dizia: é para o Recanto do Bosque que você tem que abrir uma igreja, que você tem que ir. Não tinha nada escrito na Bíblia. Por isso que eu falo que você precisa se relacionar com essa palavra revelada no Espírito, no seu Espírito, pelo Espírito Santo. Então quando nós entramos aqui, o Espírito Santo disse para mim: é aqui. É aqui. Mas aqui não tinha salão.
Então nós começamos pelo que víamos, pelos nossos olhos. Nós começamos a procurar em outros lugares. E era muito engraçado, irmãos, porque era igual um termômetro que ficava apitando. Então quando a gente chegava no recanto, o termômetro fazia assim, não é chaves não, é o termômetro apitando. Na verdade era assim, ó, estava no lugar certo. Quando a gente ia caminhando, há 16 anos atrás, um pouquinho com o fim social, ele começava a fazer assim, pip, 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 como se estivesse longe. Está entendendo a minha mente de fantástico mundo de Bob? Os meninos de hoje não vão nem lembrar o que é isso. Lógico que lembra, então lembra. Então, quando eu saía daqui, o termômetro espiritual no meu coração, esvaziava. Quando eu voltava para cá, aquecia, aqui não tinha nada. Irmãos, 16 anos atrás, quem já morava aqui 16 anos atrás? Meu Deus, não tinha nada não, tinha você que morava aqui há 16 anos atrás. Mas foi pela fé. Nós olhamos um lugar, o lugar que nós abrimos, irmãos, já tinha gente na frente, não tinha nada, não tinha possibilidade, já tinha outras negociações, não estava pronto o salão, nada. E eu entrei no salão e o Espírito Santo falou comigo, você quer esse lugar? Irmãos, um salãozinho menor do que este altar. E o Espírito Santo perguntou, você quer? Eu disse, quero. E eu orei e criei. Apenas isso. Mas tinha uma palavra, quem está comigo? Tinha uma palavra. Fui para o banco trabalhar. Quando eu estava trabalhando no banco, minha pastora me ligou. E ela disse, Renato, já está alugado, já está pago, só depende de você ir e abrir. Fé. Não tinha possibilidades. Fé. Quem está entendendo, irmãos? Fé. Quando nós fomos para construir esse prédio aqui, eu sentei uma vez como engenheiro e fizemos um projeto, não tínhamos nem lugar. E fizemos um projeto e ele disse, olha, você precisa começar com tantos mil reais e tem que ter pelo menos 5 mil. Isso na época, 5 mil pelo menos, para a coisa ir caminhando devagarzinho. Quanto vocês podem investir mensal e quanto vocês têm em caixa? Eu perguntei para ele, qual a resposta? A qual pergunta você quer a resposta primeiro? Não, quanto vocês podem investir por mês? Eu disse nada. E quanto vocês têm em casa? Eu disse nada também. E hoje nós começamos pela fé. Eu tinha uma moto, e eu andava com a moto olhando e dizendo, Senhor, aquele lugar que nós estamos, não mais buscado, está errado. Espírito Santo não está, e a gente já estava em outro lugar. Eu dizia das irmãs gêmeas, falava, Senhor, não é ali. E eu fui gerando em fé. E eu orei, irmãos, já orei para tanto supermercado nesse setor. Se o Senhor dá outro lugar para esse povo, eu quero esse prédio. Até que um dia nós fomos numa reunião e tivemos contato com uma pessoa que comprou e que construiu sem que nós tivéssemos que investir R$1. E por causa de termos feito isso pela fé, estamos até hoje aqui sem dívidas. Porque foi pela fé. Passamos por lutas. E quem disse que quem anda por luta que quem anda por fé não tem lutas? É lógico que tem. Mas eu quero desafiar você. Escuta, Deus te prometeu alguma coisa alguma vez na tua vida? Então se mova por essa palavra. Se mova. Eu quero terminar os próximos minutinhos falando isso aqui para você. Você compreende o que é fé? Como conceito, Hebreus 11:1 é o melhor conceito de fé que nós temos. Ora, ter fé é ter certeza. Mas eu quero te fazer uma observação aqui muito interessante. Essa questão de ter certeza, eu quero te fazer entender que a fé é que gera certeza. Não é a certeza que gera fé. Porque a certeza parece ser algo alojado nas estruturas da nossa mente. E por várias situações, eu tentei crer, eu tentei ter certeza pela estrutura da minha mente, está entendendo? Não, eu creio, por exemplo, eu creio, não vai chover, não vai chover. Isso é fé de tolo. A fé tem que vir pela palavra. Então, se o Espírito Santo falou comigo que não vai chover, aí eu creio. A fé na palavra gera certeza.
Agora, se o Espírito Santo não falou comigo que não vai chover, por exemplo, estou usando esse exemplo banal aqui, não adianta você ficar dizendo, não, eu creio, eu tenho certeza, como se você pudesse gerar fé. Escuta, você não pode gerar fé. É a palavra que pode gerar fé em você. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Aquela mulher do fluxo de sangue, diz a Bíblia que ela ouviu falar que Jesus estava passando lá. E quando ela ouviu falar, ela teve fé. A palavra gerou fé. E pronto. E ela disse, se eu apenas tocar, vou ser curado. Se eu apenas tocar, vou ser curado. É o único roubo abençoado na Bíblia. Ela roubou virtude de Jesus. Ela tomou algo de Jesus sem Jesus dar. Jesus disse, quem foi que tirou de mim virtude? Eu tinha uma nota de 100 virtudes aqui, alguém tomou? Alguém tocou em mim? Jesus, tu está ficando assim, eu não estou te entendendo. Como assim, Jesus? Um monte de gente está te tocando. Não, Pedro, não, discípulos. Não sou eu que não estou entendendo, são vocês que não estão entendendo. Alguém tomou algo de mim pela porta da fé. E aquela mulher levanta a mão e diz assim, Jesus, foi eu. O que Jesus faz? Tua fé te sarou, tua fé te curou. Mas onde começou a fé daquela mulher, irmãos? Ela ouviu que Jesus estava passando ali. Então, ora, ter fé é ter certeza. Escuta, então para de querer gerar. Não, em nome de Jesus, eu creio. Em nome de Jesus, não é gerando isso pela sua mente, é gerando isso pela palavra em você. É a palavra que tem que gerar fé em tua vida. Lendo, crendo, conhecendo, se envolvendo com a palavra. Então, essa fé, que é uma certeza do que vamos receber, ela foi gerada pela palavra. Quantos aqui creem que vão receber o céu? Quantos aqui creem nisso? Por que você crê? Você tem que ficar dizendo assim, certeza que eu vou para o céu, eu tenho certeza, sai de mim dúvida, sai de mim, eu tenho certeza. Você tem que ficar fazendo isso? Não, a Bíblia diz, então eu creio. O que a Bíblia diz, me gera certeza. Nós precisamos nos relacionar com o que a Bíblia diz. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, a fé, como conceito, a fé é certeza do que vamos receber. É ter certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E ter convicção de que uma coisa existe, mesmo quando não a vemos. Mesmo quando não vemos Deus, não vemos anjos, não vemos céu. Como que a gente crê que isso existe? Mediante a fé. E quantos aqui são capazes de ir, se necessário for, defender com unhas e dentes a existência de um Deus e a existência de um céu? Quantos aqui são capazes de fazer isso? Por que você faz isso, irmão? Fé. Convicção de coisas que você nunca viu. E a certeza daquilo que você vai receber. Em conceitos, isso é fé. Na prática, eu queria te falar algumas coisas bem rapidamente sobre a fé. Primeira, a fé é uma conexão para alcançar algo. 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas 20:20 diz: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Alcance de sustento pela fé. Isaías ainda diz: se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Era como se Isaías dissesse: se vocês perderem a fé, Deus não pode fazer muita coisa para vocês. A fé é uma conexão para alcançar algo. Outra coisa, a fé é porta de compreensão. Deixa eu voltar. Aí, a fé é porta de compreensão. Sou eu que estou mexendo? Sou eu mesmo? Que está demorando um pouquinho. Pensei que de repente não fosse eu. Pensei que de repente eu estivesse sentado no colo do papai, dirigindo o carro, com as mãos dele por baixo, dirigindo, e eu pensando que fosse eu aqui. Toda criança faz isso, né? Então a fé é a porta de compreensão. Hebreus diz, é pela fé que entendemos. Irmãos, eu desafio os irmãos, e como tem sido desafiado no meu espírito, a caminhar num nível de compreensão mais profunda do que a Bíblia diz. E nós só podemos chegar lá mediante a fé. A fé, escute isso, o que eu vou te dizer. Difícil de compreender, mas escute, anote e vai pensar sobre isso. Mas a fé libera no seu cérebro entendimento de algumas coisas que naturalmente não pode ser compreendida.
A fé libera no seu espírito entendimento de algumas coisas que não podem ser compreendidas. Somente a fé nos traz entendimento de algumas coisas que estão escritas na palavra. Outra observação: a fé existe em medidas diferentes. Como eu disse no início, Mateus 6,30: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Se há homens de pequena fé, é porque fé é algo que pode ser medido. E como a gente mede fé? Pelas obras. O que você tem conquistado pela fé na sua vida? Ontem, depois da multiplicação da célula Recomeço e a célula Awake foi aberta, eu saí com um casal de pastores que estavam em casa para comermos. E quando nós paramos no sinaleiro, alguém bateu no vidro do carro. E era um rapaz. A princípio a gente fica um pouco assustado. Abriu o vidro e ele estava oferecendo pastel. Ele perguntou: vocês querem um pastel? Aí a gente disse: obrigado. E ele disse, ele era meio doidinho, mas quem tem fé é sempre muito doidinho. Estava ouvindo uma palavra sobre isso, eu achei muito legal. Todos aqueles que vivem por fé são tidos como loucos. Não adianta, porque você crê em algo que ainda não existe e fala sobre isso como se já existisse. Isso é loucura. E esse rapaz bateu na porta, no vidro. Eu assustei, mas vi que ele estava tão arrumadinho. Baixei o vidro e ele me ofereceu um pastel. Eu disse para ele: obrigado, estava indo jantar, eu não queria um pastel. Aí ele disse assim: eu estou hoje assim, arrumado, mano, porque de repente, além de vestir, além de vender um pastel, eu consigo também uma garota. E aí, e nisso o sinaleiro abriu, e eu fiquei ouvindo o cara. Ele disse: mas mano, eu vou vender esse pastel aqui, eu vou comprar um carro bacana igual a esse seu, e você vai ver. E rindo, e com um sorriso no rosto. Ele não estava me desafiando, nem me afrontando. E eu estou bacana assim hoje, porque eu quero ser bem visto para vocês comprarem. E tem mais, eu vou abrir uma lanchonete. Você vai ver, eu vou abrir uma lanchonete. Mano, ele nem me conhecia. E ele começou a falar na vida dele. E a gente começou do carro: vai sim, meu irmão, em nome de Jesus, você vai. Irmão, cara cheio de loucura, cheio de projeto, lanchonete, carro. Até namorada ele queria, feio para dedéu. Não, lanchonete era possível, o carro era possível, mas a namorada era muita fé. Mas, irmãos, vocês precisavam ver a fé deles, ao ponto do pastor que estava comigo disse assim: então o direito, eu quero dar um dinheiro para esse menino aqui. Falei: calma, deixa ele na fé. Calma aí, a gente não tinha dinheiro ali. Eu tinha uma nota de 50 e para ser sincero, eu não queria dar 50 reais para ele, né? E aí ele queria vender o pastel, ele não pediu dinheiro, ele ofereceu o pastel. Então eu disse: obrigado. E saí e disse: Senhor, honra a fé daquele rapaz. Honra a fé daquele rapaz. Ele tinha convicção no coração dele. Quem está comigo? Quem está entendendo aqui, irmãos? Havia uma medida de fé diferente naquele cara. Agora escuta, pelo amor de Deus. Qual medida tem te movido na tua fé? Tem gente que recebe uma palavra, agora eu vou falar como um profeta, assim diz o Senhor. Muitos já receberam uma promessa, uma palavra e um desafio para fazerem. E estão colocando desculpa em todo mundo, em tanta gente. Mas escuta, aquilo que Deus te mandou fazer só depende da sua fé. Deus mandou Gideão livrar o povo e só dependia da fé dele. Neemias, Esdras e tantos outros homens. Aquilo que Deus plantou, a construção dos muros. Pá! Deus plantou no coração de Neemias. Construa, reconstrua, vai. Pá! Deus plantou nele. Pá! Esse pá é a palavra batendo no coração de Neemias. Diga comigo: pá! Então você entendeu, Quando Deus plantou em Neemias, irmãos, não tinha como Neemias dizer assim: é porque o pastor não quer. Eu levei o projeto do pastor, o pastor nem me deu moral para a gente reconstruir os muros de Neemias. Deixa de ser incrédulo. Deus mandou você ir, Deus mandou o pastor. Aqueles que entrarem no barco da tua fé serão tão bem sucedidos quanto você. Mas aqueles que não entrarem, talvez Deus tenha outros barcos para eles.
Então tem coisas que Deus mandou você fazer e você não fez ainda porque você não crê mais. Você desacreditou da promessa. A tua medida de fé está tão pequena que você não se move mais. Existem medidas diferentes de fé. E eu te pergunto, qual é a tua medida nesses dias? Qual tem sido a sua medida de fé hoje? Ah, pastor, já foi melhor. Então não fale isso como quem está confortável nessa posição. Entende isso? Tem que ter uma indignação no seu coração pela sua incredulidade. E vou terminando aqui. Tem como principais inimigos a fé. Tem como principais inimigos a razão e os sentimentos. Olha esse texto, irmãos, que extraordinário. Romanos 4,19. Abraão, com quase 100 anos, era velho demais para poder ter filhos. Além disso, Sara era estéril e não podia tê-los. Abraão sabia de tudo isso. Sabia. Sabia de tudo isso. Tudo isso o quê? Irmão, um velho de 100 anos, ele sabia muito bem o que funcionava e o que não funcionava. Uma velhinha já estéril, Abraão sabia de tudo isso, mas a sua fé não diminuiu. Quem está comigo aqui, gente? Ah, Deus falou para mim que eu seria isso, que eu seria aquilo, mas isso aconteceu e aquilo aconteceu. Ah, não creio mais. Você está desviado da fé. Você está desagradando mais a Deus do que quem está no pecado. Porque algo que fere o coração de Deus é não acreditar nele. E eu termino dizendo para você que a fé é uma linguagem. Vamos ficar de pé? A fé é uma linguagem. A fé é uma linguagem. Em Lucas 8, versículo 51 e 53. Quando Jesus está indo ressuscitar a filha de Jairo. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João, Tiago e os pais da menina. Todos caçoaram dele, porque sabiam que a menina estava morta. E o que Jesus tinha dito, que o povo estava caçoando nele? Jesus tinha dito assim: fica tranquilo, ela não está morta, ela apenas dorme. Mas o povo não acreditou. Quem está comigo ainda? Então Jesus entende que fé é uma linguagem. E ele coloca dentro daquela sala, daquele quarto, apenas os que tinham a mesma linguagem. Porque os outros estavam caçoando de Jesus. Então Jesus coloca João, Tiago, Pedro e os pais. E quando aquela porta abre de novo, a princípio tinha apenas estes 6 vivos: Pedro, Tiago, João, Jesus, 4, e o pai e a mãe, 6. Mas quando a porta abre, a menina que estava morta estava viva. Ele colocou ali pessoas que tinham a mesma linguagem, a linguagem de fé. Presta atenção, gente. Enquanto eu ministro essa palavra com vocês, eu enfrento uma guerra imensa no meu espírito. Porque eu sinto muitas pessoas com a fé morta. Quando a Ludmila chamou enfermos para vir na frente, eu identifiquei no meu espírito, porque o Espírito já tinha me mandado fazer isso. Eu disse: Senhor, se ela está fazendo antes que eu, então amém. Mas o que é importante você entender? Você precisa ter uma fé que foi suscitada pela palavra. E esse acontecimento é algo espiritual. Ninguém força a sua fé, ninguém força humanamente, mentalmente a sua fé. É a palavra que gera fé no seu espírito. Então eu quero fazer uma revolução hoje, uma revolução de fé. A Bíblia diz no texto que nós já lemos várias vezes,
pela fé, alguns conquistaram reinos. Pela fé, alguns fecharam a boca de leões. Pela fé, alguns apagaram o poder do fogo. Pela fé, algumas mulheres tiveram de volta os seus mortos. Pela fé. Esse relato é o relato das obras da fé de alguém. Mas eu queria muito que nós tivéssemos o relato da nossa fé. Vamos gerar algumas coisas hoje pela fé. Fábio e a Márcia estão mudando de cidade. Não queria que eles fossem. Vamos gerar um outro emprego pela fé aqui, Márcia. Não sei se vocês concordam, não sei se vocês querem ir. Quer ir? Não? Temos que gerar isso pela fé. Vocês estão entendendo isso, irmãos? O que o Espírito Santo tem feito com você crer? O que o Espírito Santo está falando com você para que você creia? Eu percebo algo em mim. É uma prática, é uma realidade. Quando eu oro por alguém e ele está doente ou alguma coisa, tem alguma coisa acontecendo. Às vezes eu oro apenas por orar, mas quando eu oro e uma palavra rema me vem, aí eu tenho certeza. Essa fé que é certeza é gerada, porque a palavra me veio sobre aquela pessoa, seja de cura, seja de portas abertas, seja o que for. Se uma palavra do Espírito Santo vir, então eu vou me apegar a ela e vou me mover na palavra. Isso é fé. Quantos querem se mover por uma palavra? Deixa eu orar com você.